Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei, pois é, meu senhor. Eu falo, o senhor fala. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas, assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. E no final também, um senhor falou assim, pô, o senhor é muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. Ele já se imaginou com o troço balançando pra lá e pra cá, o dia todo na frente da mulher. Mas era, na verdade, se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Entendeu. Que você quis dizer. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje, bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retweetado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia. Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tenha lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente de elogio ou crítica... Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere, mas aí eu às vezes procuro humor. Esses dias o cara... ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente tá tudo certo. E aí, então ele não sabe se eu tô falando sério, se eu tô brincando, sabe? Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Um é um conselho uma frase da minha mãe, e a outra que eu li na internet. Quem te irrita te controla, né? Sim. E a outra, para os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando ouvir um elogio, pensa internamente, há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve,
muito obrigado. E pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas é a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Só, não sei. Às vezes acaba o culto e eu vou para casa e as pessoas dizem: nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz: Cláudio, pelo amor de Deus. Foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais. Em qual você acredita? Não, pode ter certeza que eu acredito na minha mulher. É exatamente isso. Ela é a única que pode falar, né? E esse conselho da minha mãe é bom para você manter o pé no chão. Claro. Porque se o cara começa a te elogiar muito, inflar muito o ego, o cara começa a se achar e você fala, pô, quando você bota essa frase, fala, será que é verdade mesmo? Então, eu uso muito. E minha mãe, uma pessoa com 97 anos, já tem uma vivência Sim. que pode dar muitos conselhos, né? É verdade. Agora, você era pedreiro, isso é verdade? Eu trabalhei de pedreiro em São Paulo. Eu fui motorista, balconista, pedreiro. Eu já naveguei aí já. Nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro. Sou carioca, sou flamenguista, moro em Xerém. Ei, Xerém, você é vizinho do Zeca Pagodinho. Zeca promove bastante lá, né? Mandar um beijo pro Zeca Pagodinho. Beijo, Zeca. Gente boa. Gente boa demais. E como veio para São Paulo? Eu tenho uma prima que mora aqui. Em uma época eu fiquei sem trabalho lá e vim para cá. E aí o primeiro emprego aqui foi? Eu trabalhei de pedreiro. Pedreiro? Isso aí. Ainda sabe mexer na colher, Bastante. Rebocar uma parede? Sim. Eu ainda mexo. Mexe ainda? Eu trabalho com... Né, tem umas obras que eu faço por lá, com a minha turminha que trabalha. De vez em quando eu estou lá ajudando, mexendo em alguma coisa. Né? Não dá para pegar mais nada pesado, mas... E você já era divertido? Não. Não? Não, porque, como eu te disse, como eu tive esse problema de sair dos lares... Né? Quando eu falava uma palavra, eu fazia alguma coisa que não era o protocolo daquele lá, eles me mandavam embora. Então, depois de um tempo, eu descobri que falar era perigoso. Então, eu fiquei introvertido. Tá certo? Só que quando eu me converti em 92, aí apareceu esse cara que eu não conhecia, que começava a fazer piada de tudo. Comecei tudo, eu vi alguma coisa engraçada, certo? E isso só foi desenvolvendo, e eu comecei a ver na Bíblia muita coisa que dava para tratar com bom humor. Eu vim de uma escola onde o conhecimento era muito forte, os caras eram muito bons no conteúdo que tinha, mas muito ruim na didática de aplicação. Sim. Então, acabava das reuniões, é como se eu olhasse espiritualmente para o chão e visse que a maior parte do alimento que ele entregou estava ali. Então, eu descobri que eu podia pegar aquilo que era muito bom, reciclar e devolver às pessoas de uma forma mais fácil. E foi isso que o humor acabou me dando a oportunidade de fazer. Obviamente Deus, certo? Mas através do humor. Você acha que foi uma dádiva? Sim, eu acho que sim, Celso. Foi algo que eu desenvolvi, é lógico. Sim. Ok? Mas foi uma dádiva. Deus me deu uma oportunidade. Eu acho que foi uma oportunidade. Porque a Bíblia é um livro de oportunidade. Tem 2 ladrões na cruz. A oportunidade está para os 2. Ok? Ela é a mesma. A distância provavelmente era a mesma. Sim. Certo? Um estava na esquerda, outro na direita e pronto. Mas a distância era a mesma. Mas o Salvador estava no meio. Por que ele salvou um só? Porque ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva também. Então, algumas pessoas aproveitam oportunidades e outras acham que nem tem porque não conseguem perceber. Aliás, aproveitando esse assunto, eu fiz uma pergunta já para algumas pessoas, inclusive para um padre, e o padre não teve uma resposta. Eu entrei no Instagram esses dias e um cara contou uma história interessante de um milagre. Ele falou que o pai dele foi diagnosticado com metástase e o médico disse o seguinte: você tem 2 semanas de vida. Aquele desespero na família. O pai ia morrer, 2 semanas de vida, e a filha, a neta, né, dessa pessoa que estava condenada, né, desenganada pelos médicos, sonhou, uma criancinha, sonhou e acordou no café da manhã e disse: papai, sonhei com o vovô e o vovô está curado. Aquilo balançou a família, o avô voltou no médico e falou: quero fazer exames. O cara falou: não é hora de lutar, é hora de aceitar. Não, mas eu quero insistir, fizeram exame, ele não tinha nada, estava curado. Então aconteceu um milagre. Um cara muito sério contando isso na internet. E aí, quando eu fui ler os comentários, a gente sempre vai nos comentários, né? Ver os abençoados falando. Aí começou uma galera a dizer: mas por que Deus escolhe só um para curar
ou alguns e não cura todos? E eu fiz essa pergunta e fiquei pensando sobre isso. Por quê? Olha, essa é uma pergunta que você não tem. Não tem resposta. Não tem resposta. Ninguém vai poder te responder isso, certo? Porque ele é soberano e ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Para quem quer. Para quem quer, por exemplo.